pessoal, bem-vindos ao Conhecimento do Eu, aqui onde eu retrato minhas experiências com várias ferramentas de autoconhecimento e a ferramenta da vez é terapia. Eu vou contar para vocês como é que é, como está sendo meu processo com a terapia, eu confesso para vocês e na verdade até aconselho que não sigam o meu exemplo no quesito terapia. Eu normalmente faço a terapia quando dá algum problema, um BO muito grave, quando, tipo, naquele momento de desespero meu. Das 2 vezes que eu fiz terapia, foram realmente momentos de muito desespero, muito de não saber mesmo o que fazer, é quando eu procuro a terapia. E foram por pouco tempo, então eu confesso que tenho uma certa resistência aí com terapia. Eu ainda estou procurando entender de onde é que vem esse medo de terapia, essa resistência para fazer terapia. Se é. Normalmente eu acho que também tem aquela sensação de sentir que não querer se sentir frágil, não se querer se sentir fraca por ter ido procurar terapia. E normalmente tu achas, tá tudo bem, por que eu vou procurar terapia? E também não gosto muito dessa sensação de chegar lá e contar minha vida. Meio controverso porque estou aqui fazendo um canal falando da minha vida e não quero ir para terapia. A hipocrisia, enfim. Mas agradeceria que vocês deixassem vossa opinião com terapia, o que fazer para se abrir para terapia, porque eu ainda confesso que tenho dificuldades com isso. Uma vez que eu fiz terapia, foi quando que durou mais tempo, que foram talvez umas 5 sessões, e realmente é um processo que precisa de mais tempo, precisa dessa continuidade, precisa também ter essa conexão do psicólogo, do terapeuta com o paciente. Então é um processo, né, daqui para aqui. E eu acho, sinceramente, que eu não tive esse momento, esse processo, não foi suficiente, mas por acaso eu estava a gostar, pelo menos da última vez que tentei, gostei, mas também foi no auge de muito problema, muitos questionamentos, estava me sentindo literalmente perdida, e realmente conversando com ela ajudou-me muito. E eu também tenho uma das questões que eu estava no processo também, falando com ela, abordou, que ela ajudou, foi de eu quero estar sempre em novos projetos, estar criando muita coisa, sempre envolvida. Tenho muitas ideias, às vezes não consigo focar numa. E realmente, quando conversava com ela, ela já dizia: e tal coisa? E por que não das continuidade e já estás a inventar outra coisa? Foi breve, mas para mim foi muito útil. Eu acredito que se eu tivesse continuado na terapia, teria agregado muito. Eu pretendo voltar, não sei quando, porque como eu falei, tenho essa certa resistência, pretendo voltar em algum momento. Mas também tem a terapia cognitiva comportamental e a psicanálise. Quero que vocês também deixem vossa experiência com cada uma delas. Ou se preferem que eu faça um tempo com uma e depois com outra e chegue aqui e dê o meu parecer, porque a concepção que eu tenho agora, pelo que eu pesquisei, pelo que eu li, eu acho que me identifiquei um pouco mais com a terapia cognitiva comportamental, porque a psicanálise não que não dê certo, eu não tenho propriedade para falar que dá ou não, até porque não fiz tanto tempo de terapia assim, e também cada experiência é muito individual, mas no sentido de faz sentido fazeres um método que é mais adequado. E das duas, quando eu fui pesquisar a terapia cognitiva comportamental, me pareceu mais viável para mim, no sentido de meio que tem uma metodologia, eu meio que tem um processo, meio que um passo a passo um pouco mais rápido. Eu tenho essa necessidade de quero ver os resultados logo, meio diria um certo imediatismo, pode ser. Enquanto a psicanálise eu sinto que é um pouco leva mais tempo, mais um trabalho, é mais demorado. Então, mas vocês que têm mais experiência com terapia podem deixar vossas opiniões, sugestões e como é que vocês já encontraram o melhor psicólogo para vocês, terapeuta, ou como é que vocês aconselham a fazer essa pesquisa. Eu tive um psicólogo, primeira vez que eu fui à terapia, também estava com problemas na época da faculdade.
Eu tava, tinha uns problemas lá com o curso que eu tava fazendo e tava bem triste, desmotivada. Fui lá. Lá fui eu pra terapeuta lá da universidade. E ela pode ter contribuído também. Eu já tinha o meu preconceito, mas ela também pode ter contribuído. Não sei se é da metodologia dela, se é ela, mas sei lá, eu senti que não fiz nada. Fui e não tive vontade de voltar mais. Fui lá e ela foi. Simplesmente falei. E ela anotou e não falou nada. Então meio que me desmotivou. Esse foi literalmente minha primeira experiência com terapia. Depois dessa, decidi não voltar. Não voltar para a terapia. Aí, a outra vez que eu voltei para a terapia, também estava nos problemas, problemas de relacionamento. Me levaram à terapia. Sempre assim, quando alguma coisa bate no desespero é que eu vou. Fui. Esse foi um pouquinho melhor, eu também não falava tanto. Gente, eu falo demais, eu preciso que as pessoas falem. E lá parecia que só eu falava, ele só ficava. De vez em quando eles faziam algumas perguntas. Esse foi legal, eu acho que até daria certo. Eu fiz umas 3 sessões e também não voltei mais. Eu parou por aí. Não dei continuidade. E agora foi ano. A última vez que eu fiz foi em 2022. A última vez que eu tentei fazer terapia. Dessa vez foi online. Por acaso gostei até da terapeuta. Estou pensando realmente em voltar com ela. Então estou nesse processo de aceitar que fazer terapia não é problema. Não precisa estar no fundo do poço, estar em desespero para procurar terapeuta. É uma coisa que mentalmente, assim falando eu sei, mas na prática eu ainda não assimilei isso. Tipo, agora tá tudo bem, tá tudo bem, para que eu vou procurar? E tem um amigo que diz, eu acho corajoso vocês que fazem pós-graduação, eu faço uma pós-graduação, e ele diz, eu acho o mestrado, eu acho vocês interessante pessoas que fazem mestrado, doutorado sem terapia. Eu acho, tem um debate que no meio da acadêmico que diz que o meio de pós-graduação adoece a pessoa, muita gente com problemas mentais mesmo por causa da pressão que é, então eu sei que me faria bem, mas é uma coisa que eu fico sempre a postergar, a adiar, então acredito que seria. Quero me aprofundar, até porque também estou nesse processo de muito autoconhecimento e eu tenho abertura para as outras ferramentas de autoconhecimento, porque não para terapia, não necessariamente que eu esteja a me sentir desesperada para isso, mas para me ajudar também nesse processo de autoconhecimento, para não, quando as coisas derem errado, não chorar para outra amiga que está na mesma situação que eu. Às vezes precisamos realmente de algum profissional, dessa visão de fora. Então, estou trabalhando nisso. Conto com as vossas dicas, me contem aí como é que está sendo, se vocês fazem terapia, como é que é, vossas experiências. E eu vou ler tudo e vou seguir as vossas dicas. E não deixem de acompanhar para ver como é que vai ser essa evolução, como vai ser o nosso processo. E nos vemos no próximo